Temos Paulo Ferreira, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, substituiu há pouco tempo Humberto Brito e é candidato à presidência da Câmara Municipal. Tem por missão substituir Humberto Brito, nunca tinha um carisma muito próprio e que provavelmente terá sido eleito mais pelo carisma do que propriamente pelo partido, porque o Conselho era tradicionalmente social-democrata e tem a missão difícil, provavelmente, de substituir. O que é que tem o seu projeto novo relativamente ao projeto de Humberto Brito? Antes de mais agradecer o teu convite, é um gosto estar aqui contigo e com a tua equipa, e antes de mais dar os parabéns por estas iniciativas que são obviamente muito importantes para o reforço da democracia e num ato tão importante como são as eleições autárquicas. O projeto que eu, com muito orgulho, encabeço, continua a ser um projeto coletivo. Obviamente que temos muita honra e muito orgulho no trabalho que foi executado ao longo dos últimos mandatos pelo nosso ex-presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, e há um conjunto de projetos e conquistas que vamos com toda a certeza sedimentá-las e continuá-las, e há um conjunto de propostas que, por razões de opção política absolutamente legítimas em democracia, só continuarão se voltarmos a merecer a confiança da população. Por isso, isto é um projeto que tem duas vertentes. Quais são essas que só continuarão se vocês ganharem? São públicas e podemos começar por aí. A nossa primeira prioridade ao longo destes últimos anos foi a educação. A área da educação, nós investimos muito na área da educação porque entendemos, e acho que isso está cientificamente comprovado, qualquer país, qualquer concelho só consegue progredir e crescer se tivermos educação de qualidade, coisa que temos neste momento no nosso concelho. E essa foi a nossa primeira grande aposta. E há um conjunto de projetos que estão neste momento em vigor no nosso concelho que a nossa oposição legitimamente não concorda. Por isso, há um conjunto de conquistas, umas do ponto de vista de apoio financeiro às famílias, contra as quais o PSD sempre se manifestou contra, designadamente as refeições escolares gratuitas, antes disso os livros e os manuais escolares gratuitos, que antes dessa medida ser implementada em termos nacionais foi lançada de forma pioneira no nosso concelho. O projeto recente das creches e berçários, somos com todo orgulho o primeiro e único concelho do país com oferta para todos os bebés e crianças, graças a esta rede municipal contra a qual o PSD, legitimamente, mais uma vez sublinho, é contra, e por isso há um conjunto de projetos em diversas áreas, e dou esta área da educação como exemplo, que democraticamente temos entendimentos diferentes, e só se o PS, esta equipa que ultrapassa largamente o Partido Socialista, porque este continua a ser um projeto que é constituído por homens e mulheres que não são todos militantes ou simpatizantes do PS, este é um projeto sobretudo do Conselho e para o Conselho, e estas medidas, estes projetos só continuarão se a população do nosso Conselho voltar a dar-nos a sua confiança. O que está a tentar dizer, ou dizer mesmo, é que se, no caso do PSD ganhar, estas refeições escolares, a rede de creches, está em causa. Se forem coerentes, está. Recordo-me da grande discussão política que tivemos na altura em que decidimos lançar esta política da oferta das refeições escolares gratuitas, que neste momento está a ser, e muito bem, replicada em alguns concelhos, não só da região como do país, mas foi o primeiro concelho do país a lançar este projeto. Mas na altura a posição do PSD foi que esta medida não deveria ser tomada pela Câmara Municipal, porque esta medida deveria ser só aplicada para quem precisa. Nós temos uma visão completamente diferente de todas as políticas municipais. Não temos uma visão assistencialista, o nosso projeto é para todas as famílias e, sobretudo, para a classe média. Por isso é que nós tomamos, não só nesta área muito particular e muito importante da educação, como em todas as outras, a figura da universalidade. Todas as nossas medidas são para toda a população e, mais uma vez, sublinho, e ainda bem que assim é sinal que vivemos em democracia, há visões e projetos diferentes. O nosso é este, a população já o conhece, mas queremos reforçá-lo também na área da educação no próximo mandato. Já chegaremos ao programa e vamos aproveitar para agora falar das candidaturas. Em frente a Alexandre Costa, que é recandidato num concelho tradicionalmente PSD, com um governo PSD, enfrenta também uma candidatura de um ex-colega de variação seu, e foi presidente do PSD, o Paulo Sérgio Barbosa, uma candidatura independente. Não teme que essa candidatura vá buscar votos ao eleitorado tradicionalmente socialista e que possa fragmentar e perder as eleições? Eu não temo nada nas eleições. Sou um democrata por natureza e o que a população do Conselho decidir estará com toda a certeza bem decidido. Mas a verdade é Sim, que mas está a concorrer para
tenciona ganhar. Como é óbvio, Senão não claro que se sim, candidatava. tenho essa expectativa de termos uma grande vitória nas eleições, mas aquilo que mais uma vez sublinho, e sobretudo ao nível autárquico, o que conta verdadeiramente são as pessoas e o projeto, e muito menos a questão partidária. E a população do nosso concelho soube, ao longo dos últimos anos, separar aquilo que são as questões ideológicas, que são obviamente importantes, daquilo que é o trabalho de uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia. Este é um trabalho de muita proximidade, em que as questões ideológicas e partidárias são completamente laterais. Obviamente que há princípios e valores que cada um de nós defende, mais à esquerda ou mais à direita, mas o nosso trabalho na Câmara Municipal tem sido um trabalho transversal, onde a questão partidária é absolutamente lateral, e por isso mesmo temos conseguido obter por parte da população a confiança ao longo destes últimos anos, porque a população do Concelho de Passos Ferreira, como acredita a população nacional, sabe separar as coisas e sabe distinguir projetos válidos de projetos menos válidos, pessoas com capacidade com pessoas com menos capacidade, porque não é isso que define, não é a cor de um partido que define a qualidade de um projeto, mas sim quem o executa. Neste caso tenho uma candidatura independente de um ex-colega seu que esteve na origem da chegada ao poder do PS há 12 anos. O que é que distingue o seu projeto do dele? Este tipo de situações acontece em todo o país. Em todo o país, nas eleições autárquicas, e se percorrer o país de norte a sul, há situações iguais a esta em todo o lado. É um projeto meramente individual, pessoal, é uma candidatura apenas e só à Câmara Municipal, e eu nunca trabalhei nem nunca trabalharei enquanto estiver na vida política em projetos pessoais. O nosso projeto é um projeto coletivo e relativamente a essa questão em particular não a desvalorizo do ponto de vista democrático, mas trata-se de uma questão meramente pessoal e que ultrapassa largamente aquilo que é e aquilo que as pessoas que nos estão a ver em casa querem saber. Quais são os projetos que queremos para o futuro e, orgulhosamente, quais aqueles que nós conseguimos executar ao longo destes anos. O resto é a chamada democracia, que é obviamente muito importante. Nós defendemos e vamos continuar a defender, e qualquer pessoa legitimamente se pode apresentar a eleições, mas há uma coisa que eu nunca fui nem nunca serei, não sou uma pessoa individualista. Este é um projeto coletivo e mais do que partidário, é um projeto que ultrapassa largamente a bandeira do Partido Socialista, e orgulho muito de, mais uma vez este ano, termos centenas de homens e mulheres que, independentemente das suas opções partidárias, decidiram estar do lado de uma candidatura que está voltada para o futuro, com um projeto próprio, com um projeto ambicioso e com um passado que nos dá as garantias, pelo menos é essa a minha humilde opinião, de que vamos conseguir fazer mais 4 anos muito importantes para o progresso e o crescimento do nosso concelho. Tem falado de projetos, mas a verdade é que nós não encontramos o seu programa eleitoral, pelo menos publicado. É propositado, apresenta-se sem programa eleitoral, vai apresentá-lo. O que é que aconteceu? Estamos a 3 semanas das eleições, o programa está concluído, será divulgado esta semana, mas tenho, ao longo das últimas semanas, em algumas entrevistas e debates, já avançado com algumas propostas, mas o programa está completamente fechado. Pegando nisso, que ainda não é do conhecimento público, quais são as suas 3 medidas que acredita que são as medidas âncora? Nós temos uma área que não iremos abdicar, que é parte da educação, ou seja, temos um conjunto de conquistas que as vamos sedimentar e, mais uma vez sublinho, só connosco um conjunto de conquistas e de projetos irão ter continuidade no nosso concelho, e os resultados começam a surgir do ponto de vista da qualidade do ensino público no nosso concelho, e por isso a parte da educação será para nós fundamental, mas queremos na área da educação dar um salto em frente, e por isso um dos nossos grandes desafios e projetos, e é esse que vamos concretizá-lo no próximo mandato, será a criação de um centro tecnológico vocacionado para os nossos jovens, mas também direcionado para as nossas empresas, e é um projeto que o estamos a trabalhar e que vai estar em pleno funcionamento no próximo mandato. Queremos também, e vamos trabalhar por isso, por tentar conquistar também, é obrigo também deste projeto, a criação do ensino superior também no nosso concelho, para darmos ainda um salto mais qualitativo na área de educação, tendo em conta que a última fatia que faltava, que era muito importante, as creches e berçários, foi resolvida no dia 1 de setembro. E antes de avançar para as outras 2 medidas que acredita que são âncora, eu gostava, já o tinha ouvido a falar da situação da captação do ensino superior para o concelho. A minha pergunta é como é que se faz isto com uma universidade pública, com um politécnico, o que é que pensou, o que é que já fez? Temos um conjunto de contactos que temos realizado ao longo dos últimos meses que nos dá fortes expectativas de podermos alcançar esse objetivo. Agora, não depende de nós,
obviamente, mas será ancorado, e assim esse projeto está a avançar, no nosso centro tecnológico. Será um investimento muito grande por parte da Câmara Municipal, mas que não depende só de nós, ou seja, não é uma Câmara Municipal que cria o ensino superior, mas vamos trabalhar... Mas acredita que é possível levar o Mais ensino do que possível, superior? é mesmo muito importante. Nós estamos numa fase de crescimento económico como nunca tivemos nos últimos anos no nosso concelho. As empresas estão a crescer. Hoje mesmo tive mais uma reunião com um responsável de uma empresa que quer instalar-se no nosso concelho, uma grande empresa multinacional que estamos a dar esse espaço a essa empresa. Trata-se de mais de 500 espaços de trabalho de uma área muito importante para o nosso concelho, mas essa área será divulgada em breve. Mas para isso precisamos de jovens qualificados. E a qualificação não é só feita, como é óbvio, no Concelho de Passos Ferreira, é feita de norte a sul do país, mas precisamos de jovens qualificados. E para nós podermos dar e continuar a dar este impulso do ponto de vista económico, e as nossas empresas hoje estão como nunca estiveram do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, precisamos, obviamente, de ter jovens preparados para isso. E o ensino tecnológico é fundamental, mas também é muito importante o ensino superior, e é esse trabalho que o vamos fazer em conjunto com A parte da ciência e tecnologia que fala está relacionado com esse investimento no ensino superior? Não, é diferente, é diferente. Este do Pacto da Ciência e Tecnologia é um projeto que já está aprovado e que entrará em execução muito em breve. O ensino superior Qual é o será... objetivo deste parque, já agora? Este aqui terá como objetivo formar jovens no nosso concelho vocacionados para áreas tecnológicas que possam dar importantes contributos, não só ao setor mobiliário, mas como à indústria em geral do norte a sul do país, mas teremos, obviamente, e essa é a nossa grande ambição, que estes jovens que saiam deste centro tecnológico possam, trabalhando juntamente, quer com a Associação Empresarial, quer com as nossas empresas, fazermos um upgrade do ponto de vista tecnológico nas nossas empresas. As nossas empresas estão a evoluir tecnologicamente, é verdade. Quem viu o nosso concelho do ponto de vista empresarial hoje não tem nada a ver com o que era há 20 anos atrás, mas o mundo anda a uma velocidade vertiginosa e nós não podemos parar. E este investimento é mesmo muito importante e queremos depois alavancá-lo. Qual é o valor deste investimento? Este investimento, o valor, se ele está financiado por fundos comunitários, é superior a 5 milhões de euros e queremos, obviamente, e esse é inevitável. Ou seja, Vai envolver quantos jovens? Do ponto de vista de formação, estaremos a falar de algumas centenas de jovens que poderemos formar anualmente neste centro tecnológico, que não será só, como é óbvio, vocacionado para o concelho, será também um centro tecnológico que poderá e deverá, e é esse também o nosso objetivo, envolver também toda a nossa região. Já falou de uma das propostas que é elemento âncora. Quais são as outras duas? Nós temos depois, e isso também vem da linha da continuidade do trabalho que temos feito desde que vencemos as eleições, tem a ver com a política fiscal. Queremos manter e vamos manter as taxas no mínimo, designadamente o IMI, que até chegamos à Câmara Municipal, a taxa cobrada era o máximo, mas queremos dar um salto ainda mais diferente. Nós sabemos bem as dificuldades que as famílias, sobretudo quer as jovens famílias, quer a classe média, atravessam neste momento, tendo em conta o enorme aumento do custo de vida, o valor enormíssimo das rendas e por isso mesmo vamos baixar também na parte que é da Câmara Municipal o IRS às famílias do nosso concelho. Por isso será uma redução progressiva ao longo do mandato. Estamos a falar de 5%, que é a receita da Câmara Municipal, mas será reduzida de forma progressiva ao longo do próximo mandato. Mas num concelho onde o salário médio pouco ultrapassa os 1.000 euros, vai beneficiar quem? É que uma família com 2 filhos e cada um ganha 1.000 ou 1.500 euros e tenha um crédito à habitação, não pagam IRS. Esse benefício não será apenas para uma classe que tem um rendimento acima da média? Não é acima da média, estamos a falar sobretudo da classe média e temos de juntar, é o que eu lhe digo, é importante que... O ordenado mínimo, o ordenado médio em Passos Ferreira pouco passa dos 1.000 euros. Portanto, a esmagadora maioria, infelizmente, a maioria... Não, felizmente está a aumentar o salário médio em Passos Ferreira. Infelizmente recebe menos do que o resto do país. Está a aumentar e as empresas neste momento no nosso concelho, o valor salarial das nossas empresas que estão a pagar aos nossos trabalhadores do nosso concelho está progressivamente a aumentar. Mesmo e não tem nada a ver com há 5 anos atrás. Mas são baixos os salários, claro que são. Agora, esta medida não vai afetar... Não, esta medida que eu lhe digo... É apenas uma pequena parcela da população. Um projeto autárquico que tem de ser visto em conjunto.
Nós temos de somar esta medida que aqui lhe disse, juntamente com um conjunto vasto de medidas que estão neste momento em vigor e só connosco que continuarão. Por exemplo, um jovem casal que tenha 2 filhos na escola pública, graças às medidas que a Câmara Municipal tem neste momento implementada, da gratuidade de refeição escolar, do transporte escolar, de projetos como o Aprender a Nadar, um conjunto de atividades que são gratuitas no nosso concelho, poupam milhares de euros ao final do ano graças a esta gratuidade. Se juntarmos a isso à taxa mínima de IMI, à redução do IRS e a um conjunto outro vasto de medidas que neste momento estão em vigor e outras que vamos aplicar no futuro, todas elas juntas farão com que o rendimento disponível das famílias seja maior. Não se consegue, nem nenhuma Câmara Municipal tem capacidade, com uma medida só, de conseguir apoiar as nossas famílias. Agora, dentro daquelas que são as nossas competências, têm de ser analisadas as medidas no seu conjunto e, como digo e sublinho, nesta área particular das jovens famílias e tudo que tem a ver com a educação e também com a política fiscal, não deve haver muitos conselhos como o de Passos de Ferreira, onde as famílias têm apoios efetivos e que são, ao final de um ano, de milhares e milhares de euros que poupamos às nossas famílias. Agora, estas medidas têm de ser todas analisadas em conjunto. Nós não podemos dizer que só baixando o IMI conseguimos resolver a vida às pessoas. Agora, com o IMI no mínimo, com a redução da taxa de IRS, com a escola pública completamente gratuita no nosso concelho, com taxas e licenças para quem constrói a sua casa, se tiver menos de 35 anos, os jovens casais, o pagamento das taxas e licenças, que são largos milhares de euros no nosso concelho, ninguém paga. Tudo isto e muito mais medidas que estão em vigor e outras que queremos implementar, fazem com que, ao final do mês, as famílias sintam, efetivamente, maior liquidez para poderem suportar aquilo que é, infelizmente, o aumento muito grande do custo de vida. Terceira medida âncora. Já falou da educação, da redução da taxa do IMI, do IRS. Terceira medida. A parte empresarial e a parte económica, ou seja, o nosso concelho é, com todo o mérito, a capital de móvel. E para nós continuarmos a termos um concelho, como está felizmente neste momento a crescer, e muito, não só no setor da construção, mas também no setor empresarial, é muito, muito, muito importante que continuemos a ter empresas a crescer. E o crescimento das empresas depende, em primeiro lugar, dos empresários e dos trabalhadores, é verdade. Nós não temos uma visão estatizante da política na área económica, o trabalho tem de ser feito em conjunto, mas à cabeça pelas nossas empresas e pelos seus funcionários, mas temos, obviamente, um conjunto de projetos, dos quais a Academia Tecnológica é um dos exemplos do trabalho que nós queremos fazer com as nossas empresas, no sentido de continuar a fazer aquilo que tem acontecido neste momento. Estamos numa situação de pleno emprego no nosso concelho e em algumas áreas as nossas empresas estão com dificuldades no recrutamento de funcionários, estamos a exportar muito, estamos a crescer muito e queremos, obviamente, continuar nesta senda de crescimento. E a parte económica é para nós absolutamente fundamental, porque somos orgulhosa e merecidamente a capital do móvel e teremos, obviamente, muito trabalho pela frente e um trabalho de muita proximidade com os nossos empresários, como tem sido feito ao longo dos últimos anos. Um dos problemas que afeta Passos de Ferreira, e não é apenas a Passos de Ferreira, mas é transversal a todo o país, é a habitação. Em 2021 prometeram a construção de 120 habitações a custos controlados. Quantas é que foram construídas nestes 4 anos? Esse é um dos problemas mais sérios do país. As rendas, neste momento, atingem valores que são insuportáveis em todo o país para as famílias. O Estado português tem de fazer políticas e de forma urgente. Este é mesmo o primeiro problema que o país neste momento atravessa, tem mesmo a ver com o custo da habitação e o valor das rendas e, em primeiro lugar, e obviamente que seria demagógico eu vir aqui dizer que uma Câmara Municipal consegue por si só, sozinha, resolver o problema da habitação. Há uma coisa que garanto a todos os nossos municípios, tal qual que estão agora a ser iniciadas, porque os processos de candidatura a fundos comunitários são, infelizmente, muito lentos e muito burocráticos, mas estão a ser iniciadas agora a construção de dezenas e dezenas de habitações para renda acessíveis. Este primeiro lote são de 60 habitações, mas outros... São 60 Sim, mas outras seguirão. Mas este investimento é prioritário. Mas a verdade é que prometeram 120 em 2021 e chegamos a 2025 e só agora estão a candidatar 60. Não, já nos candidatamos antes. O problema, e quem trabalha diretamente nestas áreas sabe que não só o Estado português, mas juntamente com as burocracias das candidaturas a fundos comunitários, faz com que os projetos não avancem com a velocidade que nós gostaríamos. Esse era um outro problema, mas poderíamos discutir isto num outro debate que tem a ver com aquilo que o país precisa, que é mesmo uma descentralização
absoluta, porque os prazos são absolutamente imperdoáveis, o tempo que demora as aprovações de projetos que não dependem exclusivamente da Câmara Municipal. Mas a verdade é que as coisas vão dando. O Centro de Saúde, o novo de Passos de Ferreira, que está neste momento em construção, começou a ser trabalhado no primeiro dia do mandato, deste atual mandato. E as obras só começaram há 2 ou 3 meses. Fala de habitação, que é uma coisa... Claro, mas a habitação mais... é exatamente igual. Esse trabalho começou no início deste mandato. Agora, ou seja, se não progrediu, a culpa não é da... Não é uma questão de culpa. Eu assumo as culpas todas. Não é fugir com a responsabilidade. Já estavam no poder há 8 anos. Eu sei. Anunciaram que iam fazer 120. Sim. E chegamos ao final dos 4 anos e candidatou 60, nem sequer candidatou 120. Não, temos as candidaturas preparadas para centenas. O problema é o seguinte: essas candidaturas só podem ser avançadas, porque senão seria demagógico da minha parte dizê-lo. A Câmara Municipal, como nenhuma Câmara Municipal, tem capacidade para, a expensas próprias, suportar integralmente o custo com a construção de 100, 200, 500 mil habitações. Isso é absolutamente impossível. Se algum candidato a uma Câmara Municipal o disser, está obviamente a faltar à verdade. Aquilo que nós sempre dissemos é que todos os avisos que saírem, todas as candidaturas que saírem para habitação a custos controláveis, nós vamos a jogo e fomos a jogo. Saiu este, fomos a jogo, outros seguirão. Temos essa garantia que mais projetos e mais candidaturas de fundos comunitários irão ser lançadas, e nós vamos, obviamente, apostar em algo que lhe digo, não é exclusivo de Passos de Ferreira. O problema mais grave neste momento que o país atravessa é mesmo o problema da habitação. Mas isto tem de ser feito em conjunto com o Governo, com a União Europeia e com a Câmara Municipal. Há uma coisa que garante à nossa população: a Câmara Municipal terá como a habitação uma prioridade e afetará as verbas que teremos naturalmente disponíveis para isso. Agora, é impossível uma Câmara Municipal com um orçamento próprio, e sobretudo uma Câmara como a nossa, que há apenas um ano se libertou da Troika, conseguir assumir responsabilidades de dezenas e dezenas de milhões de euros de custos de construção de habitação sem fundos comunitários. É isso que estamos a fazer, e há uma coisa que estará como uma das nossas grandes prioridades, e estamos atentos a isso, e por isso é que todos os avisos que são lançados nesta área nós vamos imediatamente a jogo. Vamos continuar a trabalhar numa área que digo que não é só no Conselho, é no país. É obrigatório avançarmos, porque os problemas são seríssimos e temos graves problemas do ponto de vista da habitação no Conselho e no país, porque as famílias não têm capacidade para pagar 1.500 e 2.000 euros de renda mensal. Isso é absolutamente incomportável e algo que tem de ser feito desde logo em Lisboa pelo Governo, porque estes valores são absolutamente usurários e nenhuma família tem capacidade para pagar esse tipo de valor de rendas. Acabou de dizer que se livraram agora há um ano da Troika. Passos de Ferreira não corre o risco de ter uma nova Troika caso venha-se a ser condenado naqueles processos todos que estão em curso da PFR-Invest? Não. Relativamente a contas, temos as contas completamente em dia. A nossa população sabe a herança pesadíssima que recebemos. Passos de Ferreira era apenas e só o concelho em pior situação financeira do país, com dívidas absolutamente brutais. Conseguimos resolver todos esses problemas. O prazo médio de pagamento, eu não me canso de dizer isso, porque isso distingue a forma de estar numa Câmara Municipal. Quando chegamos, uma fatura demorava a ser paga 4 anos, neste momento nós pagamos a 4 dias, temos a situação financeira completamente equilibrada, a nossa capacidade de endividamento está bastante abaixo do limite que é legalmente imposto, temos capacidade de endividamento, temos as contas em dia, temos muitos projetos em execução, e há uma coisa que nunca abdicaremos, é do controle das nossas contas públicas. Por isso, quando terminar este mandato, dentro de 3 semanas, há uma coisa que garante à população, é que terá uma Câmara Municipal com todas as faturas pagas. Não há rigorosamente nenhuma fatura por pagar, contrariamente às dezenas e dezenas e dezenas de milhões de euros que nós tínhamos por pagar, na altura em que pela primeira vez assumimos a liderança da Câmara Municipal. Há 12 anos, quando chegaram ao poder, chegaram com uma bandeira muito forte, que era a água. Passos de Ferreira tinha a água mais cara do país, chegaram com a promessa do resgate da concessão de água. Passaram 12 anos, não só não resgataram a concessão, como há pouco tempo prolongaram a concessão para mais 15 anos. A oposição diz que amarraram o futuro de quem venha a gerir. O que é que aconteceu para uma bandeira que era tão forte, que era, a AGS era o vilão, para passar a ser agora o herói, e até já se lhe deram mais 15 anos de concessão? O que é que aconteceu neste processo? Antes de mais, a oposição relativamente à água, como outras questões, aquilo que devia ter era algum pudor
em falar e há temas em que a oposição e o PSD deveria pura e simplesmente não, nem sequer ter coragem de debater. A concessão, na altura em que chegamos à Câmara Municipal, nós tínhamos um pedido de reequilíbrio económico-financeiro por parte da concessionária de superior a 100 milhões de euros. Ou seja, pelo facto do PSD ter gerido mal o contrato de concessão de água e saneamento, nós éramos obrigados a pagar à concessionária mais de 100 milhões de euros. Com este problema em cima das mãos, tínhamos uma de duas soluções, porque a esses 100 milhões de euros juntavam-se outro tanto de dívidas da Câmara Municipal a fornecedores, cerca de 50 milhões de euros, mais uma empresa municipal falida, a PFR Invest, com mais 50 milhões de euros de passivo. Ou seja, tendo em conta esta dimensão absolutamente avassaladora, nós, relativamente ao contrato de concessão, tínhamos apenas uma solução, que era negociar e evitar que estes 100 milhões fossem pagos, porque isso era absolutamente trágico para a Câmara Municipal. Prometeram o resgate. Claro que sim, e esteve em cima da mesa e trabalhamos esse cenário. Agora, e o que é que aconteceu? a verdade é que o primeiro problema que tínhamos no nosso concelho era o preço da água. E esse foi resolvido, ou seja, o preço da água foi reduzido e de forma muitíssimo substancial. Neste momento, como no passado, Paços de Ferreira continua a ser da região o concelho com o preço da água mais baixo, por isso o problema que afetava diretamente a vida das pessoas foi resolvido, mas relativamente à questão do pedido de reequilíbrio económico-financeiro, nós só tínhamos duas soluções. Ou pagávamos 101 milhões de euros, dinheiro que não temos, nem tínhamos, nem teremos, e hipotecávamos por mais 40 anos o futuro do concelho, e era impossível fazer um conjunto de medidas que fizemos ao longo destes anos, ou negociávamos com a concessionária a prorrogação do prazo de concessão. Obviamente, para nós, a solução ideal seria, como noutras áreas fizemos, que este serviço passasse para o domínio municipal. Mas há coisas que é possível fazer e há coisas que, do ponto de vista financeiro, é manifestamente impossível fazer. Há uma coisa que garantimos à população, e isso assim continuará, que é isso que interessa à nossa população, que é a sua fatura ao final do mês. Continuamos a ter o preço da água perfeitamente razoável e isso continuará a ser no futuro. No entanto, a 1 de janeiro de 2027, a água irá aumentar cerca de 11%. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não. É importante porque isso... a oposição... Disso? Não, tenho a certeza que se vencermos as eleições, primeiro, esse aumento que está previsto... Não estou a perguntar, é se vencer as eleições. O que está no acordo é que a partir de janeiro de 2027 a água aumenta 11%. Não é assim. Primeiro depende do valor pelo qual, isto tem a ver com a questão da hectare, pelo qual a obra for adjudicada, ou seja, se a obra for adjudicada... Pode haver um reequilíbrio, no contrato diz que pode haver ainda um reequilíbrio para além destes 11%. Sim, mas isso pode sempre haver reequilíbrios desde que foi concessionada a água, ou seja, foi feito um contrato pela anterior liderança do PSD, que tinha uma série de premissas, muitas delas se verificaram que eram absolutamente incomportáveis e que jamais seriam atingidas, designadamente o crescimento da população, e tudo isso foi resolvido com este acordo com a concessionária. Relativamente à questão do aumento tarifário, em primeiro lugar, o que está em cima da mesa, na pior das hipóteses, é um aumento de 2 euros mensais na conta de água e saneamento por mês. O que está em cima da mesa, para uma família média, o que estamos a falar é de, se isso acontecesse, seriam 2 euros. Mas porquê que não há de acontecer se está escrito? Porque há duas ou mais valências que podem acontecer. Em primeiro lugar, isto tem a ver com o valor do investimento que vai ser feito. Ou seja, se o valor pelo qual a obra da empreitada da nova hectare for abaixo daquele valor que está estabelecido nos documentos, obviamente que essa percentagem será reduzida. Para além disso, há sempre uma decisão política que pode ser tomada por quem estiver na Câmara Municipal de suportar parte ou integralmente o investimento em causa. E isso, da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para, caso o entendamos, fazermos. Agora, não convém nunca fazer desta questão um drama que ele não existe. Estamos a falar, mesmo que esse aumento se concretizar na sua plenitude, continuaremos a ter um preço da água razoável. Uma fatura de 40 euros são 11 euros. Uma fatura de 40 euros são 4 euros e qualquer coisa. Não é assim. Primeiro o que eu lhe estou a dizer é que, relativamente ao preço da água, hoje, em Paços de Ferreira, é dos mais baixos do país. Sim, e que, mesmo que isso acontecesse... O aumento de 11% previsto no contrato. Mas isso é o que eu lhe estou a dizer. Mas daqui a inflação também aumenta, certo? Nós não podemos comparar preços hoje com preços daqui a 2 ou 3 anos, porque os salários também aumentam.
aumenta, a inflação também aumenta, mas isso será sempre uma decisão política. Há uma coisa que eu garanto à nossa população. A questão da água... E foi uma decisão, então não foi uma decisão política Não é o uma atual questão... município assinar este acordo onde prevê 11% do aumento? Não é uma questão... Isto não é uma decisão política? É uma decisão política, tendo Então, em conta... tomou para... Como foi a empresa municipal PFR Invest. Nós tínhamos duas soluções. Ou entregávamos do dinheiro dos nossos contribuintes de Passos de Ferreira mais de 50 milhões de euros a bancos como o BES, e é melhor nem falar de mais nada, limite-me a dizer o nome do banco, ou entregávamos 50 milhões de euros ao banco, tendo em conta os negócios absolutamente ruinosos que a anterior liderança fez, ou tomávamos a decisão que nós tomamos, que foi declarar a empresa insolvente e evitar que a população do concelho pagasse os 50 milhões de euros. Agora, relativamente à questão da água e saneamento, sim, é um não assunto do ponto de vista do tarifário, porque o tarifário neste momento está muitíssimo abaixo da média nacional e vai... Nós estamos a falar do preço atual, estamos a falar de um aumento de 12%, e o que está-me a dizer que se o aumento vai acontecer, se isto para acontecer ou não, é uma decisão política. Sim. Foram os senhores que o assinaram. A assinatura disso é uma decisão política. Eu acredito, eu compreendia que me dissesse isso se fosse um candidato da oposição a tentar vencer as eleições e diz, não, quem assinou foi os outros senhores e nós, se formos poder, vamos tratar disso. Mas não, foram os senhores que assinaram e agora está-me a dizer que o aumento de 11% é uma decisão política e há de se ver. Não, foi os senhores que assinaram há pouco tempo, estou a dizer o seguinte, a Câmara Municipal pode tomar a decisão na altura, em 2027, de dizer que esse aumento de 11 não vai ser de 11, vai ser de 5. E porquê é que não a tomou? Porque não é esse o momento. Agora, nós podemos fazê-lo nessa altura, porque neste momento, do ponto de vista contratual, é assim que está feito. Agora, para terem noção do impacto financeiro disto, vou dar um exemplo. Uma família que tenha 2 crianças na escola pública do nosso concelho, o aumento do tarifário, mesmo que se concretizasse no seu máximo, é igual a 2 dias de refeições escolares gratuitas, contra os quais o PSD votou contra. Para termos noção do que estamos aqui a falar. Não estamos a falar de nenhum aumento exponencial. Isto, um casal que tenha 2 crianças... O PSD votou contra mesmo as refeições escolares? Sim. Não, disse que as refeições escolares era só para quem precisa. Por isso isto reflete-se, o valor que estamos aqui a falar é o equivalente a 2 dias de 2 crianças a almoçar gratuitamente nas nossas escolas. Por isso, convém relativizar o que está em cima da mesa e, acima de tudo, com este acordo, impedimos a Câmara Municipal de entrar em falência e em bancarrota, porque a outra solução seria pagar 101 milhões de euros. Isso era o desastre absoluto. Agora, a responsabilidade não é nossa. É nossa todas as decisões que tomamos a seguir. Agora, como todas as histórias, não é? Eu também tenho crianças pequenas, começam como era uma vez. E esta história começou, era uma vez uma Câmara Municipal que geriu mal um contrato de concessão de água e saneamento e que era obrigada a pagar 100 milhões de euros. E com isto em cima da mesa à concessionária, obviamente que a negociação foi muito difícil, mas orgulho muito do resultado final. Não foi nada fácil, mas o resultado final é uma coisa que as pessoas confiam em nós. Sabem que não vão sentir no bolso o resultado de uma gestão que foi absolutamente desastrosa, para não dar outros adjetivos que eram merecedores, mas fico-me por aqui. Continuando a água, mas passando para o saneamento, e neste caso para a etar da regada, gastaram 5 milhões a construir uma nova etar, é provavelmente o maior foco de poluição, ou pelo menos foi durante muito tempo o maior foco de poluição da região. A verdade é que a etar, gastos os 5 milhões de euros, não funciona. Foram notificados para devolver os 5 milhões dos fundos que receberam e vão ter que construir uma nova. Como é que explica isto? Como em tudo, mais uma vez, isto também começa como uma história. Era uma vez, ou seja, quando chegamos à Câmara Municipal, a etar existente não funcionava, estava subdimensionada e já poluía. Eu sei, obviamente, não, assumimos a responsabilidade toda. Relativamente ao resto, mas convém sempre contar a história. Não fomos nós que queríamos uma etar nova de raiz. Nós tínhamos uma etar, não funcionava, não tínhamos, a situação financeira era aquela que nós todos conhecíamos e a verdade é que fomos confrontados com mais um problema, que era uma etar que não funcionava. E o que é que fizemos? Como fazemos em muitas outras situações, foi lançado um concurso público, neste caso de concessão e construção, para uma etar, como fizemos para estradas, como fizemos para escolas, como fizemos para o Centro de Saúde novo que está a ser construído em Passos de Ferreira, e muitas vezes acontece, não só no setor público, mas no privado, em que as obras não correm bem, ou seja, os empreiteiros ou os projetistas fazem obras que têm defeitos. E essa parte está a ser tratada em instâncias próprias, que é no Tribunal, onde nós vamos, obviamente, exigir que sejamos ressarcidos dos prejuízos causados. Mas não foram os senhores que balizaram
qual era o caderno de encargos para a nova etar. Quando se lança um concurso público, e neste caso foi um concurso internacional... Mas foi de concessão, não foi de concessão, construção, não foi a Câmara que fez o projeto. Sim, mas... É diferente, é diferente. Uma coisa é a Câmara Mas Municipal... os senhores balizaram o valor, ou seja, a etar teria um valor máximo. Sim, que tendo em conta o valor que o Governo A nova etar disponibilizou. provavelmente irá custar mais de 20 milhões. Sim, mas foi de acordo com o valor que, do ponto de vista de fundos que nos foram disponibilizados externamente, que nos foi dada. Foi com base nesse valor, foi aberto um concurso público internacional de concessão e construção e que correu mal. Isso não há dúvidas nenhumas que a etar, que foi as obras que lá foram feitas, não correram bem. E obviamente que, paralelamente à questão do ressarcimento dos danos que foram causados ao município por essa obra não ter corrido bem, avançamos para uma solução definitiva e essa está já resolvida, as obras vão iniciar muito em breve e a questão da etar será finalmente um problema resolvido. Quando é que ficará resolvido? Com toda a certeza, 1 ano e meio, 2 anos, teremos a questão da etar resolvida definitivamente. Esse é um problema que eu mais lhe digo, assumo as responsabilidades todas. Mas quando chegamos à Câmara Municipal, a etar não funcionava, como não funcionavam muitas outras coisas. Agora, essa responsabilidade não tem problema nenhuma em assumi-la. Agora, quem nos está a ouvir em casa sabe que muitas vezes, a mim já me aconteceu, fazer obras em casa e elas correrem mal e ser necessário falar com quem fez a obra para ir lá reparar os defeitos. E quando as coisas não são feitas de forma por acordo, quem tem a resolver isso são os tribunais. Mas, paralelamente a isso, aquilo que nos preocupava e preocupa, como é óbvio, é resolver um problema que tinha décadas, ou seja, a etar, quando chegamos à Câmara Municipal, já não funcionava há muitos anos. Recordo de uma manifestação que o povo de Lordelo fez à porta da Câmara Municipal, ainda nos tempos do PSD, despejou peixes mortos à porta da Câmara, ou seja, o problema de etar já tem muito tempo, sim. Mas o passado já lá vai e o importante é mesmo resolvermos o problema, é nisso que estamos empenhados e o problema vai ser resolvido a muito curto prazo. O PSD tem acusado de eleitoralismo na medida que tem levado idosos a viajar de avião até Lisboa para depois ir fazer uma visita à Assembleia da República. Como é que responde a isso? É uma medida que quer... E que isso contribui para a população idosa? Se o Francisco estivesse hoje, como teve hoje a oportunidade de estar com 45 séniores de uma IPSS, curiosamente presidida pelo candidato do PSD, que foram hoje receber o bilhete para amanhã embarcarem de avião para Lisboa, se visse o sorriso e algumas lágrimas desses idosos, com certeza que o PSD não diria o que diz. Estamos a falar de uma atividade inserida num conjunto vastíssimo de atividades que nós temos para a nossa população sénior, porque a pior coisa que podemos fazer a um ser humano, e sobretudo aos nossos mais idosos, é obrigá-los a estar sentados no sofá em casa à espera de morrer. E por isso esta atividade não pode ser analisada individualmente. Nós já fizemos com os nossos idosos e fazemos com regularidade um conjunto de atividades, quer num concelho, quer fora do concelho. Já os levamos a passear num cruzeiro no Douro, já fizemos viagens de autocarros para vários pontos do país. Esta é só mais uma das muitas atividades que fazemos agora. É inacreditável, e eu obviamente hoje fiquei ainda mais emocionado e com uma lágrima no olho, ver a alegria daquelas pessoas. O ser humano, e nós somos seres humanos, e eu enquanto autarca não deixo de ser um ser humano. A questão dos custos financeiros estão obviamente devidamente alocados e são opções políticas. Como são opções políticas, por exemplo, os custos que nós temos a ensinar a nadar todas as crianças do 3º e 4º ano. Isto custa centenas de milhares de euros por ano. Mas qual é a primeira causa de morte em Portugal das crianças? É o afogamento. Custa muito dinheiro esta medida que nós temos na Câmara Municipal, mas neste momento todas as crianças do nosso concelho estão a aprender a nadar. Como custa muito dinheiro oferecermos as refeições escolares e com qualidade às nossas crianças e promover atividades como, por exemplo, a viagem de finalistas do 4º ano ao Azul Marino ao Algarve, contra a qual também o PSD diz que isto é demagógico. Agora, não imaginam a alegria das crianças e, sobretudo, a igualdade. Aquilo que, por exemplo, nesta altura do ano, em setembro, quando as crianças regressam à escola e que contam aos amigos onde é que foste de férias, uns têm a vantagem e o privilégio dos pais terem capacidade e foram de avião a algum sítio, mas muitas não foram de avião. Neste momento, não há nenhuma criança que não possa dizer que alguma vez já andou de avião. E este princípio da igualdade, isto deve marcar muito o ser humano. Isto ultrapassa largamente as questões políticas. E digo, sinceramente, e hoje foi um caso desses. A minha colega vereadora, a Nancy Santos, foi no primeiro passeio a Lisboa, que iniciamos agora com os nossos séniores, e ligou-me a chorar emocionada. As pessoas não têm noção da importância que isto tem
para os nossos séniores. Esta e outras atividades. Tudo o resto, acusar isto de demagogia, o que eu digo é não ter coração. E um autarca, como qualquer ser humano, tem de ter coração. E nós, todas as políticas que temos implementado no nosso Conselho, o betão é muito importante e temos feito muitas obras e muitos investimentos do ponto de vista de betão e material, mas nada substitui ajudarmos e fazermos felizes a nossa população e, sobretudo, uma população como os nossos séniores. Por isso, esta é uma das muitas atividades que não começamos agora. Desde que iniciamos estes mandatos, temos feito com regularidade um conjunto de atividades junto da nossa população séria. Agora, se alguém se quer propor a ser Presidente de Câmara Municipal para apenas e só contratar empresas de construção e fazer betão, olha, eu para isso não estou disponível para ser autarca. É preciso fazer betão e alcatrão, mas se fosse esse o único objetivo, há uma coisa que garante à nossa população, não estaria aqui e não me disponibilizaria a dedicar parte da minha vida à causa autárquica. Faço-a porque tenho uma paixão imensa por proporcionar a melhoria da qualidade de vida à nossa população e, sobretudo, dar momentos, porque esta vida é curta demais para nos preocuparmos apenas e só com questões que são importantes, mas a vida de um autarca e de uma Câmara Municipal não pode ser só o betão. Foi assim no passado e viu-se os resultados. Agora nós provamos que conseguimos ter contas em ordem, ter investimentos públicos como nunca tivemos, temos as escolas todas requalificadas, somos o único concelho do país com uma rede municipal de creches e berçários municipais, temos as contas em dias e mesmo assim conseguimos fazer estas medidas e estas políticas junto da nossa população. Em 2019, mudando de assunto, em 2019, a Assembleia Municipal aprovou a adesão à área metropolitana do Porto. Como é que está esse processo? Se ainda faz sentido? O que é que fará se for eleito? Este é um processo que só fará sentido se houver acordo por parte das principais forças partidárias do Conselho. Esse acordo nunca existiu, o PSD nunca aceitou esta proposta. Parecia uma coisa que faz sentido, aderir à área metropolitana? Sim, faz sentido e cada vez faz mais sentido, tendo em conta, em primeiro lugar, a proximidade à área metropolitana e sobretudo, nesta fase em que estamos a crescer muito, a receber muita gente fora do Conselho e muitos da área metropolitana, mas é que eu lhe digo, há decisões que, como no passado, e eu pessoalmente nunca farei, independentemente da dimensão da vitória, mesmo que seja uma vitória absolutamente esmagadora, há questões que têm de ser trabalhadas com todos os partidos, e realmente os partidos com assento na Assembleia Municipal, e esta é uma decisão que só avançará se houver acordo entre os dois principais partidos do nosso Conselho, e por isso é que esta proposta não avançou, porque o PSD não a aceitou. E entendo que a democracia deve ser assim, independentemente da dimensão das vitórias, há situações e medidas e projetos que só devem avançar com um acordo mais amplo do ponto de vista político, e esse é um dos exemplos. Disse aqui no início desta entrevista, referiu várias vezes a Passos Ferreira como a capital do móvel. Entretanto, criaram a marca Capital Europeia do Móvel, que esmoreceu completamente. O que é que aconteceu à marca? Não esmoreceu. Se for a qualquer país europeu e falar da capital do móvel ou capital europeia do móvel, essa nossa grande conquista, que tem décadas, e o mérito não é nem um pouco mais ou menos da Câmara Municipal, é dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Agora, a promoção da nossa marca, quer nacional, a capital do móvel, quer a capital europeia do móvel, tem sido feita, quer em feiras internacionais, quer também em feiras nacionais. Mas agora, mais uma vez digo... Mas não sente que a marca, para além de perder força, perdeu importância para a Câmara Municipal, até porque a marca tinha sido registada, penso que em novembro de 1991, foi renovada 2 vezes, porque é obrigatório renovar a marca, Sim. E em 2023 não foi renovada. Alguém se esqueceu de pagar o registro ou de manter a renovação. Não façamos disso. Eu sou advogado de profissão e às vezes esqueciam de pagar e às vezes esqueciam de pagar a taxa de justiça que é necessário para dar entrada com o processo, e depois, passado 2 ou 3 dias, dava entrada com essa taxa de justiça. Estamos a falar de uma questão. Mas ficou o problema resolvido, está resolvido, obviamente, que a marca é do município, está resolvido, está registada. Não, isso é um não assunto. Agora, relativamente... Mas deixaram de promover, praticamente. Não é verdade. O que nós não fazemos era o que fazia no passado. Eu trabalhei alguns anos em Lisboa e quando queria dizer, infelizmente, porque eu sou de Paredes, mas quando às vezes as pessoas não sabiam, eu dizia, Passos de Ferreira, perto da capital do móvel, não é? E isto era uma referência. E continua a ser. Com todo o respeito por Paredes, continua a ser. Se perguntar a qualquer pessoa de norte a sul do país onde é que é a capital do móvel,
99,9% das pessoas dizem que é em Passos de Ferreira. As pessoas reconhecem a nossa capital móvel, mas há uma coisa, mais uma vez, Mas calhar devido a um investimento que foi feito antes. Sim, mas o mérito e o investimento tem sido feito pelas nossas empresas. O trabalho que nós temos feito é junto da Associação Empresarial. O que o município tem feito para promover a marca? Temos promovido o Conselho, e juntamente com a Associação Empresarial, em muitas missões internacionais, em feiras realizadas fora do país. Está a ser neste momento trabalhada, e não sou eu, como é óbvio que o vou anunciar, mas está neste momento a ser preparada mais uma grande edição da Capital do Móvel, mas isso, obviamente, a Associação Empresarial, porque é ela a máxima representante dos nossos empresários, em breve irá anunciar o trabalho magnífico que está a fazer e a preparar para muito em breve voltarmos a fazer mais um grande evento de promoção da nossa marca e das nossas empresas. Mas, mais uma vez digo, o setor imobiliário está como nunca esteve neste momento. Nós estamos a crescer muito, as nossas empresas estão a produzir muito, porque temos uma marca de qualidade, toda a gente reconhece a marca e o mérito da Capital do Móvel, e aquilo que nós queremos continuar a fazer, por parte da Câmara Municipal, porque ainda recentemente o disse, eu não tenho uma visão estatizante da economia, aos empresários o que é dos empresários, à Câmara o que é da Câmara. E por isso fico surpreendido de um partido alegadamente de direita como é o PSD querer usurpar-se de questões que devem ser tratadas, obviamente em diálogo com a Câmara Municipal, mas em princípio e no fim, e à cabeça com os nossos empresários e as suas empresas e a associação que os representa. Por isso, a questão da Capital do Móvel, do dinamismo do nosso setor empresarial, designadamente no setor imobiliário, está numa fase extraordinária, e aquilo que nos compete neste momento é dar todas as condições para que possamos continuar a crescer. E é o que lhe digo, e esse trabalho tem sido feito de forma muito próxima e permanente com a nossa associação empresarial. Se for eleito Presidente de Câmara, como espera, daqui a 4 anos, como é que nós vamos medir o seu sucesso? Em quê? Não, o meu sucesso não quero que ninguém o meça. Sucesso enquanto autarca. Sim, não. É absolutamente lateral. Eu quero é que seja medido o sucesso do Conselho. É pelo meu Conselho que me estou a candidatar e aquilo que eu estou empenhado em... sucesso da gestão gerida por si, como é que será avaliado? É aquilo que eu acho que, se mantivermos estas políticas e se voltarmos a merecer a confiança da nossa população, não tenho dúvidas nenhumas que o nosso Conselho, daqui a 4 anos, estará mais uns milhares de residentes no nosso Conselho, teremos mais umas dezenas ou centenas de empresas no nosso Conselho, continuaremos a ter pleno emprego, e aquilo pelo qual estamos a lutar é que as famílias que trabalham no nosso Conselho possam ter o seu salário também valorizado. E isso só é possível ser feito se estivermos a trabalhar em conjunto. Obviamente que a Câmara Municipal tem as suas competências, o Governo da Nação tem, obviamente, e também um papel muitíssimo importante no desenvolvimento do setor económico nacional, e também o trabalho das nossas empresas. Agora é este circuito que vamos continuar a trabalhar em conjunto, e é o que eu lhe digo, mais do que o meu sucesso, que é ser absolutamente irrelevante, aquilo que eu me candidato é que para daqui a 4 anos as pessoas possam dizer que o Conselho está melhor do que está hoje, como hoje podemos dizer que o Conselho está melhor do que estava há 4, ou 8 ou 12 anos atrás. E são essas ambições constantes que conseguimos conquistar um objetivo, partimos para o outro, e esse trabalho e esse entusiasmo que eu e a minha equipa garantimos à população, que se nos der essa confiança que vamos ter ao longo dos próximos 4 anos. E eu recordo que uma dos objetivos do seu antecessor era trazer mais pessoas para Passos de Ferreira a residirem lá. Se este é um dos seus objetivos, e como é que o vai conseguir fazer? Neste momento já não é um objetivo, neste momento é um facto, ou seja, eu ainda recentemente, só num dia, assinei 71 licenças de construção e utilização, só num dia, na Câmara Municipal. Nós temos centenas e centenas de habitações em construção, temos projetos que estão a dar entrada na Câmara Municipal, que vão fazer com que, aquilo que eu lhe disse, dentro de 4 anos tenhamos a morar em Passos de Ferreira mais alguns milhares de pessoas. O setor da construção está a crescer, e muito. Estamos a conseguir fixar as nossas jovens famílias, os jovens não saem do nosso Conselho, e estamos a receber muitas pessoas fora do Conselho de Passos de Ferreira, e em contacto com muitos desses investidores do setor imobiliário. Uma das razões que eles apontam para o facto de Passos de Ferreira ser neste momento um concelho atrativo para morar tem a ver com as políticas educativas, porque não há concelho do país com umas políticas municipais ao nível da educação que tenham
do ponto de vista da qualidade e também do ponto de vista financeiro, um impacto tão grande nas famílias. E por isso uma família, em vez de comprar uma casa num concelho ou vizinho ou em Passos de Ferreira, obviamente tendo em conta a oferta educativa de qualidade e também do ponto de vista dos apoios financeiros que damos a todas as famílias, faz com que as famílias privilegiem o comprar e adquirir e arrendar a sua habitação no nosso concelho. Por isso, tudo decorrendo com normalidade, e obviamente que vivemos numa conjuntura internacional que é sempre imprevisível, mas se as coisas continuarem como estão a correr até hoje, eu não tenho dúvidas nenhumas que o nosso concelho continuará a crescer do ponto de vista da população, e é esse trabalho que vamos continuar a fazer. O que é que o distingue do candidato, do seu principal adversário, Alexandre Costa? Tenho imenso respeito pelo meu adversário, não tenho nenhuma questão pessoal com ele, tenho amizade com ele, acho uma pessoa que naturalmente também quer o bem para o concelho. Aquilo que eu discordo em absoluto são dos projetos que ele tem para o concelho e o receio enorme que seria para mim e sobretudo para a nossa população o voltarmos atrás daquilo que foram as conquistas e o trabalho e sobretudo o projeto político que nós temos para o concelho, que as pessoas muito bem conhecem, todo o trabalho que temos feito em áreas tão diversas como temos aqui falado neste simpático debate, serão cortadas se não continuarmos a liderar a Câmara Municipal. E mais uma vez sublinho, de forma absolutamente legítima. É legítimo que o PSD tenha um entendimento diferente daquilo que deve ser a posição de uma Câmara Municipal, por exemplo, na área da educação. Eles foram contra a rede municipal de creches e berçários. Entendiam que as creches e berçários nunca deveriam estar sob a alçada municipal e preferiam que estivesse o Concelho, como está o resto do país, com centenas de crianças em lista de espera. Nós, com esta rede municipal de creches e berçários, conseguimos que todas as crianças e bebés têm uma vaga numa creche e com um modelo absolutamente inovador e de qualidade. Da parte do meu adversário, preferia, obviamente, que as coisas continuassem como estavam, com centenas de crianças em listas de espera. Este é um dos pequenos exemplos que me motivam a mim e à minha equipa, e muito para merecermos a confiança da população no próximo dia 12 de outubro. Supondo que tem ali um eleitor indeciso, o que é que lhe dirá no minuto para o convencer a votar em si? Duas coisas muito simples. Canalize aquilo que foi o trabalho realizado nos últimos anos, porque este sublinho é um projeto de continuidade, e também aquilo que serão as propostas, algumas delas que já aqui falamos neste debate, as propostas que constam do nosso programa eleitoral. E se entenderem que este caminho que traçamos até hoje é um caminho que tem sido um sucesso e é uma mais-valia para o Conselho, só há uma solução de o continuar, que é votar no Partido Socialista, e votar mais do que no Partido Socialista, votar num conjunto de homens e mulheres que estão muito além da questão partidária. Eu não me canso de sublinhar, porque tenho muito orgulho nisto, este é um projeto que vai muito além da bandeira do PS, porque temos muitas pessoas de vários quadrantes políticos, e este é um projeto do Conselho e para o Conselho. Muito obrigado. Obrigado, Francisco.